seus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Meu Deus, todas as orações, meu Pai, eu sempre iniciarei, meu Pai, agradecendo a Ti, Senhor. Porque o que o Senhor faz por nós, meu Pai, é infinitamente maior do que fazemos por Ti, Senhor. E nós só temos que agradecer, meu Pai, porque se o Senhor parar hoje, meu Pai, tudo, ainda, meu Pai, precisaremos vidas e vidas, meu Pai, para viver agradecendo, meu Pai, porque é muita coisa, meu Deus. O Senhor, meu Pai, planejou, meu Deus, a cada um de nós desde o ventre. E sabemos, meu Deus, que os seus planos, meu Pai, é planos de prosperar, planos, meu Pai, de viver uma vida e não de causar danos, meu Pai. O Senhor quer, meu Deus, o povo da esperança. E que nós possamos dar essa condição, meu Deus, para que esses planos sejam concretizados e materializados na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, em toda a geração, meu Pai, que parte, meu Deus, de nós. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, que somos, meu Pai, esse povo escolhidos, meu Deus, para alvoroçar esse mundo, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, pecados, meu Pai, o que falamos, erramos, meu Deus, que possa ter entristecido, afastado, impedido, bloqueado, meu Deus, enfraquecido, meu Deus, nos perdoa. Meu Pai, nos perdoa, nós precisamos de Ti. Visita cada um de nós, visita os corações, meu Pai, visita as famílias, visita, meu Pai, a cada um, meu Deus, que amamos, a cada um que cruzou o nosso caminho, meu Deus, visita, meu Pai, a nossa empresa, visita os nossos negócios, visita, meu Pai, sim, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou para o futuro, meu Deus, que possamos estar, meu Pai, andando e dando os passos certos, meu Pai, no caminho certo, andando pela verdade, andando, meu Deus, mediante, Senhor, aos seus planos, meu Pai. Nos tire de projetos, meu Pai, vaidosos. Nos arranque de projetos vaidosos, egoístas, meu Pai, que nos afasta, Senhor, da abundância, Senhor, nos afasta de uma vida poderosa, de uma vida, meu Deus, que vale a pena ser vivida. Sim, meu Deus, e que toda tristeza, que toda seta, que toda angústia, meu Pai, que todo espírito que se levantou para destruir a nossa vida, meu Pai, já nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, meu Deus, quantos estão tomados pelo medo, pela insegurança, meu Pai, tomados pela imoralidade, tomado por vícios, tomado, meu Pai, pela preguiça, pela acomodação, pelo questionamento, pela reclamação, tomados, meu Pai, por espíritos, meu Deus, que sim, meu Deus, nos afasta de viver essa vida abundante. Nós queremos quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Pai. Sim, meu Deus, que todo efeito, que todos os planos malignos contra a nossa vida caia por terra agora, Senhor. Que não tenha mais efeito, Senhor, e que a partir deste momento o Senhor tome as nossas vidas, pegue as rédeas, meu Pai, da nossa mente, meu Deus, e que o Senhor possa guiar-nos por esse caminho, meu Deus poderoso, com desafios, meu Pai, mas o Senhor nunca nos extinguiu, nunca, meu Pai, avisou que não teríamos desafios, meu Pai, muito pelo contrário, o Senhor disse que teríamos aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Sim, meu Pai, e que a aflição que estamos vivendo hoje, meu Pai, o Senhor nos dê livramento hoje, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, chegar, andar, viver, possuir, meu Pai, e sair, meu Pai, desta reunião, meu Pai, com total certeza, com estas aflições sendo derrubadas e caindo por terra para a honra e glória do Senhor. Eu peço que o Senhor tome controle deste trabalho, tome o controle das nossas vidas, que seja uma reunião poderosa, que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir, meu Deus, para um nível mental e espiritual muito além do que até mesmo nós pedimos, meu Pai. Que os seus planos sejam realizados de maneira precisa, de maneira, meu Pai, eficiente. O Senhor faz tudo perfeito. O Senhor é um engenheiro de tudo. E nós só somos, meu Pai, servos.
E queremos, meu Pai, viver, meu Pai, nesta servidão, meu Pai, para Ti, Senhor. Porque a maior prova de amor é a obediência. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023. Repita comigo, unção de governo está sobre a minha vida e eu governo durante todo o meu ano. Vamos que a gente consegue, eu e você vamos conseguir. Governarei durante todo este ano e durante toda a minha vida. Fala, eu creio nisso. Eu tomo posse e declaro na tua vida. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Tudo que você sonha está do outro lado de uma escolha corajosa. Quem já viveu sonhos que pareciam impossíveis depois de você tomado uma decisão, uma escolha corajosa em Deus? O que difere aquela escolha que você teve um dia, talvez no passado, talvez no início da tua fé, talvez naquele momento que um relacionamento exigia uma posição, talvez uma escolha corajosa no seu trabalho, talvez uma escolha corajosa até mesmo contra você mesmo. Todas as escolhas corajosas que nós tomamos, nós vivemos sonhos que pareciam impossíveis de viver. Só temos escolhas corajosas com aquilo que realmente cremos. Você não vai tomar uma decisão se você não crê, se você não acredita. E quando a gente fala de viver por fé, é você realmente ter uma fé corajosa em Deus. Não tem como você ter uma fé fraca, porque isso não é fé. Se você tem uma fé covarde é porque você depende de ver, você precisa de visão. Aquela visão natural, você precisa ver, aí você acredita, mas isso não é fé. A fé vem de atos corajosos. E o maior ato corajoso que temos é realmente a gente não negar Jesus. É realmente a gente viver esse cristianismo integral. Não é algo parcial, não é ser crente. A gente viver realmente a Cristo. Ter atitudes como Cristo teria. Buscar uma visão de Cristo. Buscar que Deus nos dê uma mente de Cristo. Um foco de Cristo. Que nós possamos ser pequenos cristos nessa terra. E a esperança é como unção fresca do azeite sobre a nossa cabeça. Quando a gente fala da capacidade humana, nós não temos nenhuma. Se nós não tivermos a unção, se nós não tivermos o favor, nós não tivermos graça, tudo na nossa vida nos faz pessoas limitadas, naturais, comuns. E você não é comum. Você não tem um Deus comum. Você não tem uma palavra comum. Você não está em uma igreja, uma denominação que prega uma fé comum. Nada aqui é comum. E o incomum assusta. Pessoas que muitas vezes vieram, já aceitaram Jesus, e vieram às vezes de outra denominação com uma fé muitas vezes não tão ousada, corajosa, se assusta. E para a gente viver uma fé corajosa e ter resultados corajosos, vitórias poderosas, a gente precisa reaprender, a gente precisa desaprender, a gente precisa acreditar realmente no invisível, naquilo que não existe. Nos tornar provedores sem ter condição nenhuma, nos tornarmos jirés, Eliaquins, sem condição nenhuma, perdoar alguém sem ter nenhuma vontade. Eu vi um vídeo rápido de um tribunal americano, de um serial killer,
que ele tinha feito dezenas e dezenas de assassinatos, e estava aquela multidão de familiares, e lá nos Estados Unidos tem muito disso, das vítimas confrontarem o acusado. E você via como aquela pessoa era tomada, um psicopata, e ele ficava sem reação nenhuma, e aquelas mães chorando, gritando, falando, né? Com toda razão, porque aquilo, muito difícil aquilo, perder um filho, perder um parente. E ele não teve reação nenhuma em nenhum momento. E em um certo ponto subiu um senhor cristão, e ele começou a falar, e ele usou essas expressões que eu achei muito interessante, que ele disse, tudo o que meu corpo pede, tudo o que eu desejo, é coisas ruins para você. Mas a minha fé e o meu Jesus me faz esquecer as minhas vontades e colocar as vontades dele em primeiro lugar. E aquilo deu um bafafá todo, porque ele disse, eu perdoo você por ter tirado o meu filho de mim, eu te perdoo e eu te abençoo. E o maior alvoroço, não naquele tribunal, mas nas redes sociais aí, porque foi o único momento que aquele cara chorou, que aquele acusado chorou. O que nós fazemos e o que nós vivemos é algo incomum, é algo que foge totalmente da razão. E o que foge da razão é algo muitas vezes não compreendido e muitas vezes expelido, rejeitado. Por isso que tem muitos que rejeitam o cristianismo, tem muitos que perseguem as igrejas. Jesus é o problema, porque Jesus fala de perdão. Jesus fala que aquele que te amaldiçoou, você rebate com uma bênção. Aquele que deseja a tua morte, você declara a vida para ele. Aquele que quer que a sua queda, você ora para ele se levantar. A fé em Jesus nos transforma em pessoas incomuns. E a graça de Deus nos dá esse poder. O favor, o entendimento, nos dá essa força de sermos pessoas incomuns. Pessoas da esperança. A palavra de Deus é como um vinho novo que traz alegria, que traz um fortalecimento, que traz um renovo, que traz um progresso, que traz um crescimento para a nossa vida. Ela nos vivifica, ela nos aviva, ela nos levanta e nos restaura. Mas para isso nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Nós não podemos estar acima da nossa cabeça. E, portanto, a nossa mente, ela precisa se renovar, ela precisa viver uma ampliação espiritual. Nós não conseguiremos governar tudo aquilo que Deus já nos está nos dando esse azeite, essa unção para esse ano, se nós não entendermos isso, que tudo vai começar na nossa mente, tudo vai começar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu creio. Uma mentalidade curta e estreita que não foi ampliada pela palavra de Deus, ela não vai absorver e muito menos seguir as direções do Espírito Santo. Quando a palavra atinge os corações, os resultados é totalmente mudado. E quando nós nos enchermos de Deus, a nossa mente, juntamente com a palavra de Deus, que ela vai trazendo essa transformação, ela nos leva a uma nova criatura. A palavra de Deus que nos tira e nos arranca aquele velho homem, aquela velha mulher, e nos dá uma nova mente, um novo espírito, novas motivações, novas intenções, nos dá uma nova visão. E no livro de Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas.
Quando a nossa mente é renovada, podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Repita comigo: o sábio entenderá. O sábio é aquele que teme a Deus. A pergunta que eu quero deixar agora, já nesse início desse culto para você: qual é a sua visão de vida? Se você não sabe responder, se você não sabe o que é mais importante para você, isso é algo que começa a se tornar grave. Você sabe dizer onde está? Você sabe dizer para onde você está indo? Você sabe dizer aonde você quer chegar? Você sabe dizer qual é a sua visão de Deus? A visão de Deus para a sua vida? Qual é a visão do propósito dele para a sua vida? E nós precisamos ter essas respostas, porque quando temos essas respostas, as perguntas nos dão essas respostas. Quantas perguntas que já fizeram para mim, e eu comecei a entender muitas coisas na minha vida. As perguntas nos abrem portas. E a gente precisa sempre nos questionar, viver esse questionamento: se eu não estou vivendo isso, por quê? E se eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso? Para que essa preguiça? Ah, porque eu não tenho esse motivo? Por que não tenho motivação? Ah, porque... E você vai fazendo uma pergunta atrás da outra, e você vai encontrando todas as deficiências que esse automóvel, que é o seu corpo, é a sua mente, começa a realmente mostrar para você por que ele está tão limitado assim. Você precisa ter essas respostas bem claras, definidas e sólidas. Ser um instrumento nas mãos de Deus, salvar almas para Jesus, não se curvar diante de nenhum obstáculo. Quando nós falamos um pouco de visão, eu posso falar um pouco sobre a visão de Paulo, mas antes, visão espiritual, ela envolve ver muito além do mundo natural, mas sim, quando falamos de visão, a gente está falando de um mundo espiritual. É compreender totalmente o divino propósito de Deus na sua vida. E reconhecer qual é a sua parte nesse plano e nessa visão. Crentes, muitas vezes, nós acompanhamos e vemos que está perecendo pela falta de visão. Não tem visão espiritual, recebe até mesmo uma visão, mas não obedece. Vive uma vida desobediente. Tem até uma visão, mas não sabe como cumpri-la. Quando é tentado, falha. Quando é testado, falha. Quando chega a vontades, e muitas vezes vem aquela vozinha: não, você merece. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: não, você trabalhou o dia inteiro, você merece, dá uma deitada. Ah, depois você assiste pela internet, é a mesma coisa. Não, você vai, depois você vai, paga 2 cultos, vai no outro dia. E aquilo vira uma bola de neve, aquilo não para mais. Quem já teve essa vozinha e quem já caiu nesta cilada? Vai ver pela internet. Ou, talvez, assiste depois 2 cultos e você não vai quebrar o propósito. Quem já fez isso? Pode falar. Todo mundo. Pode falar, levantar a mão que é verdade. Todo mundo. Todo mundo já fez isso. Todo mundo num momento muito com muita exaustão, desanimado por muitas coisas. Não teve aquela motivação para levantar, porque muitas vezes tem aquela mentalidade: é só mais uma palavra, e essa palavra muitas vezes não serve para mim. É só mais uma mensagem. É só mais uma direção que para eles é fácil, mas para mim... Ele não sabe, ele não está na minha pele, ele não sabe das minhas dívidas, ele não sabe a doença que eu estou vivendo, ele não está aqui com meus exames, ele não sabe os processos que eu estou aqui na minha casa, com meu filho, com a minha esposa, não sabe o que eu estou vivendo esse ano. Nós temos muitos argumentos para fugir e ficar longe de Deus, mas cadê os seus argumentos para se aproximar de Deus? Nós precisamos ter melhores argumentos, como muitas vezes você cai num tribunal mental, e você vê a acusação falando de um lado, e você vê a defesa do outro. Mas você é o juiz, e você vai decidir quem vai ganhar essa causa. Porque todo dia vem pensamentos para parar, mas também vem a direção do Espírito para você continuar.
Mas se o teu espírito estiver acima da tua alma, das tuas vontades, você vai seguir o Espírito de Deus. Agora, se tua alma estiver acima do teu espírito, você vai seguir a vontade da carne. A gente vai estar obedecendo a carne. Paulo, quando você vê aqui no livro de Atos 26, 19, você vê ele dizendo assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19, na NVI. E aí, eu também separei aqui na NTLH. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Ou seja, ele disse visão celestial e ele disse visão que veio do céu. Ele está dizendo a visão espiritual. A visão celestial tornou-se a força que impulsionou Paulo. Ele reconheceu que ter visão não é suficiente. Nós precisamos de uma ação. E essa ação, ela deve ser tomada para realizar essa visão. Uma visão, ela pode permanecer apenas como algo visionário. Isso significa que ela nunca se torna uma realidade. Por quê? Porque muitas vezes nós nunca agimos, colocamos em prática, botando atos para fazer que essa visão se realize. Quando Deus deu a Paulo uma visão espiritual, Ele deu coisas específicas para ele fazer. E a gente vê isso, uma história tão assim, quando você vê o testemunho de Paulo, eu vou até falar isso aqui porque eu achei muito interessante. Quando você lê o testemunho de Paulo, você vê uma pessoa convicta, uma pessoa que realmente, ela tinha a visão e total noção de quem ele era. Atos 26, versículo 4. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião, todos nós. E temos pessoas que convivem conosco, amigos, que te conhecia, sabe como você era. Viu você fazer muitas coisas, muitos vícios, muitos atos irresponsáveis muitas vezes. E Paulo estava falando aqui, todo mundo viu. Se quiserem, pode testemunhar, porque todo mundo me conheceu no velho homem. Todo mundo sabe como eu era, o Paulo, aquele Paulo que agia de maneira severa. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor de dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Eu também estava convencido. Quem, antes de conhecer e teve encontro com Deus, criticava a crente? Fala a verdade. Vamos ser honestos, pelo amor de Deus. Falava, não precisa de tudo isso. Olha aí os cegos, olha aí, o pessoal está tudo doido. Olha os gritos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Ele tinha uma visão que ele deveria fazer tudo o que era possível para ser um problema, uma pedra. E muitas vezes você mesmo está fazendo isso com você mesmo pela falta da governança, pela falta da visão, pela falta de conhecer e ter um encontro total e real com Jesus Cristo, o Nazareno. 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Ele não somente estava convencido, ele fez também. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles.
11. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Agora eu começo o ponto da visão. Numa destas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Ele tinha todo apoio. Quando você está contra o cristianismo, contra a visão, contra a fé, contra uma vida abundante, contra pessoas que só querem testemunhar, fazer, ser instrumentos para outros de vida, você vê que tem apoio. Por volta do meio-dia, o rei, estando eu ao caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Resistir aos aguilhões só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o enviei, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão. Não fui desobediente à visão. Pode deixar no 19. Não fui desobediente à visão. Nós temos uma visão. O Senhor, Ele deu a visão muito clara para nós. E nós precisamos seguir e ter esta visão, é a mesma visão que Paulo recebeu. Abrir seus olhos espirituais e conduzir todos que estão nas trevas para a luz. Deus também busca convertê-los no poder e tirar o poder de Satanás. E que cada um tendo esta visão, ser este instrumento. Guiá-los ao perdão dos pecados. Revelar sua herança espiritual, que se torna possível pela fé. É o nascimento de uma visão. E nós temos essa visão. Nós recebemos essa visão. Todo o sacrifício da cruz foi para resgatar as nações. E as nações precisam ser entregues ao Senhor, que pagou um alto preço naquela cruz. Nós vemos o sacrifício da cruz. E se nós não lembrarmos esse sacrifício diariamente, saber o motivo que aquilo aconteceu, e o que me fornece, o que eu ganhei de graça para isso, e eu preciso responder essas perguntas, porque se eu não souber o que é visão, é algo extremamente grandioso, porque a visão de Deus tem a dimensão de nações. Nós fomos chamados para pregar, influenciar e converter nações. E às vezes a maior nação que você não está conseguindo converter é a sua nação própria, a sua nação das suas vontades. Ou talvez a nação dos seus filhos, ou a nação da sua casa, ou a nação daqueles que cruzam o seu caminho. Eu gosto muito de uma frase que uma vez, uma menina que eu vi numa plateia, uma visão feminista, esquerdista, tal, ela perguntou para um senhor que estava lendo a coisa, como palestrante, e ela disse: não, porque nós queremos tal, mas não temos a possibilidade, queremos mudar o mundo, e queremos salvar as baleias, e não sei o quê, e queremos aquilo, tal, e queremos. Ele parou o seguinte, ele só respondeu uma resposta para ela: antes de você querer mudar o mundo, arrume sua cama. Nós precisamos arrumar nossa cama espiritual. Nós precisamos arrumar as camas que estão bagunçadas, que somente nós deitamos, somente nós conhecemos e somente nós nos incomodamos. E se nós nos incomodarmos com as bagunças do nosso quarto, da nossa cama, como você acha que você vai se incomodar depois com coisas, se Deus se importa com coisas pequenas?
se Deus ele olha mais para dentro do que para fora, se Deus ele busca a nossa vida privada e não a pública. Deus não quer saber tanto do que eu estou fazendo aqui, mas do que eu estou fazendo dentro do meu quarto, perante os meus filhos, quando eu dobro o meu joelho, se eu faço oração para Deus, ou oração repetida, oração que não tem efeito nenhum. Nós precisamos de fazer realmente aquilo que importa para Deus. Apesar de sabermos que nem todos serão cristianizados, mas todos serão evangelizados. Talvez nem todos vão ser esse instrumento, talvez nem todos vão conhecer esse Deus poderoso, que todos nós estamos buscando diariamente conhecer e nos aprofundar, mas todos ouvirão de Jesus. Todos olharão para você e verá se realmente você tem a atitude de um cristão. O maior testemunho teu não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você age, a maneira que você está agindo em uma padaria, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém te entrega um troco errado, às vezes numa loja, quando alguém vai falar alguma coisa para você, e muitas vezes é uma crítica, mas você não aceita. Muitas vezes a gente está vendo coisas acontecendo e a gente é muito bom em apontar, mas não sabe apontar que quando a gente aponta um dedo tem 3, 4 virado para nós. Cada crente é um instrumento de Deus aqui na terra para o grandioso plano de salvação de Deus. Até quando viveremos uma vida baseada no nosso quadrado social? Até quando nós viveremos somente as nossas paredes, a nossa zona de conforto, a nossa zona de segurança? Pensando apenas no nosso bem-estar? Deus quer que você tenha uma vida grandiosa, de conquistas, de vitória, mas você tem que entender definitivamente que isso é passageiro. Você não vai levar nada dessa terra. Nós não vamos levar nenhum ouro, nenhum anel, nenhum carro importado, nenhuma mansão, mas isso não nos tira dessa vida abundante. Nós vamos viver, Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas, poderosas, vitoriosas em todas as áreas, inclusive no financeiro. Mas, por mais que situações tentam nos tirar a nossa paz, temos a direção de Deus, para nós não nos preocuparmos com essas coisas, mas buscar a Deus em primeiro lugar. A nossa visão de vida não pode se limitar às conquistas materiais. Nós não podemos somente vir nesse culto de segunda-feira buscar, eu quero isso, aquilo outro, eu quero trocar de carro, agora não, eu quero que o meu salário seja 10 vezes mais, porque eu quero abençoar, eu quero ser um giré. Mas o que você está fazendo com o seu salário, que não é ainda 10 vezes mais? Porque Deus ele quer que a gente pense e viva com uma vida com a mentalidade, né? E com a fé que a gente vê que a viúva agiu. Não era a maior oferta, mas era a melhor. Pode não ser a maior, mas tem que ser a sua melhor. Pode não ser aquela que enche a arca, mas que pode sim fazer Deus se inclinar para ver quem está chamando a atenção de Deus, quem está chamando a atenção dele. Que ato foi esse que chamou tanto a atenção de Deus, esse ato de fé? Não pelo que você tinha, mas pela fé que você possuía. Amém? Não sei se o silêncio é bom ou ruim, estou tentando analisar aqui. Quais são as obras das suas mãos que você está entregando para o Senhor? Participar apenas de alguns cultos na semana, e muitas vezes a gente ser esse lobo solitário, que a gente vem, participa e vai embora, vivendo somente para produzir bênçãos para o meu reino, e não para o reino de Deus. Às vezes a gente olha aqui, tem pessoas que realmente querem,
Pode chegar uma hora antes, chega uma hora antes. Vem aqui, ajuda não sei aonde, ajuda na cozinha, limpa uma cadeira, limpa um banheiro. Vai depois, sai mais tarde também, porque vai fazer o seu melhor. Se não tem muito tempo, faça com o tempo que tem. A bispa já falou, tem momentos que a gente vai ter que dormir menos. Tem momentos que a gente vai ter que dormir menos. Quando você lê aquela biografia do Steve Jobs, o fundador da Apple, você vê que muito tempo ele ficou 24 horas, 26 horas direto acordado, 48. Muitas vezes ficava uma semana sem dormir, ele não parava. Era obcecado. E às vezes a gente tem uma palavra tão poderosa, a gente tem um Deus que nos dá graça para combater qualquer coisa, e a gente vai, faz o básico, faz o arroz, feijão e está indo embora. E não quer fazer nada, não quer se destacar, porque tem medo que o prego que é destacado é martelado. Nós seremos martelados, mas o martelar de Deus é a lapidação. Lapidação de caráter, nos tornando cada dia mais corajoso, mais focado, mais forte, mais valente, mais ousado. Uma geração que não sofre lapidação é uma geração fraca. Eu já usei essa expressão aqui algumas vezes. Os homens fortes que estão gerando cada dia mais, aquele tempo que a gente via. Os homens fortes que geraram tempos fracos que geraram homens fracos, e os homens fracos que estão gerando tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque por muito tempo, muitas pessoas, pregadores, pais, mães, ao invés de falar um não, falava sim. Ao invés de botar de castigo, botava, não, não posso fazer isso aqui, não posso contrariar, não posso frustrar, não posso falar que ele não pode fazer isso, ele não pode ficar de castigo, pode afetar alguma coisa a criança. Quando você vê aqueles tempos mais, uns 20, 30 anos atrás, os filhos só podiam comer depois que o pai comia. Depois que os pais estavam comendo, depois que eles comiam, saíam da mesa e os filhos comiam. E não estou dizendo que esse tempo não pode ser mudado, não pode haver um equilíbrio, mas eu penso que o desequilíbrio está gerando tudo isso. Mas nós temos um Deus que nos equilibra, um Deus que nos dá a visão que leva uma pessoa a ir além. E essa visão não é a que está presa nela, mas é aquela visão que sai dela. No que você está dormindo e acordando todos os dias, do que nós estamos nos alimentando diariamente, o que realmente está valendo a pena para a nossa vida, o que realmente está sendo o nosso foco, qual está sendo a nossa visão. O Senhor nos treina dia e noite para que vivamos algo maior, mas muitas vezes nós não estamos abertos para essa visão. Temos que ser cheios do Espírito Santo para alvoroçar o mundo, como está em Atos 17 aqui, 17:6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Mesmo você vendo ele muito autocentrado, pensava em si mesmo, mas ele deu passos de fé. Quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós alvoroçamos o mundo, nós alvoroçamos a nossa casa, nós alvoroçamos o nosso trabalho, nós alvoroçamos as pessoas que cruzam o nosso caminho, nós incomodamos pessoas, nós somos muitas vezes rejeitados. E não estou dizendo que a gente tem que viver essa vida de combate. Todo mundo que não pensa igual, você exclui, você briga. Mas a gente converte pessoas pelos nossos atos. A maior pregação nossa é o nosso exemplo de vida. É como eu dedico tempo para os meus filhos, é como eu sou íntegro no meu trabalho, é como eu respeito as coisas de Deus, é como eu sou uma ótima pessoa, um ótimo ser humano, como eu ajudo o próximo, como eu amo a Cristo acima de tudo. E as pessoas enxergam que o nosso resultado é diferenciado. As pessoas querem vitória, mas não querem pagar o preço. Mas nós sabemos quais as regras do jogo. Você sabe como é o manual, como funcionam as coisas de Deus.
E nós precisamos agir de acordo com as regras. A regra é muito clara. E se você descumprir, vai ter falta, vai atrasar e muitas vezes pode ficar de fora do próximo jogo. Pode ser expulso. Deus, Ele é um juiz justo. E para esse juiz, Ele agir na nossa vida, nós precisamos dar essa liberdade. Nós temos que dar condição. Tudo que recebemos de Deus é para transbordar. E viver por uma vida muito maior do que essa que muitas vezes nós estamos planejando nos nossos projetos de conquista para 2023. Tudo isso aqui vai ser concretizado na tua vida se você concretizar aquilo que Deus exige no teu espiritual, na tua visão espiritual. Para Deus isso não significa, isso não é difícil, isso não é nem contado. Quando você vê a direção, busca o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nem comenta o que será acrescentado, porque para ele são somente coisas, mas o que deve dar nome é reino de Deus e justiça, porque as demais coisas serão te entregues, de maneira automática, quando você buscar aquilo que importa, o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente ser justo nessa terra, quando a gente viver uma vida íntegra, quando a gente se nos desviar do mal, quando a gente temer a Deus, quando a gente viver realizando sempre essa oração, como a gente está aprendendo sempre, a oração de Jabes, abençoe-me, aumente as minhas terras, que a tua mão, que nós estejamos na sua mão, que o Senhor nos guarda e nos livre de males e nos livre de dores, e assim atendeu o seu pedido. Foi dessa maneira que atendeu com coisas simples, uma oração simples, que foi realizado de maneira simples, e Deus atendeu o seu pedido. Nós podemos realizar essa oração e crer que Deus vai responder. Mas a gente precisa saber qual é a minha função nesse mundo. Você tem impactado pessoas, começando pela sua casa, sua família, e eu tenho certeza que a sua fé é desejada pelo seio, muitas vezes, pelas pessoas que você ama. E eu tenho certeza, porque eu falo com muitas pessoas, e elas sempre falam que busca pela família, busca pelo marido, busca pelos filhos, e é uma luta. Mas eu tenho certeza que essa luta pode ser difícil com Deus, mas seria impossível sem Ele. Porque tem coisas que já foram colocadas e nós precisamos fazer essa mudança. A nossa vida, os nossos resultados transformará pessoas. E vai começar com os de dentro da nossa casa. Vai começar com os de dentro da nossa casa. A mudança de Naamã começou dentro da sua casa, quando ele ouviu aquela pessoa, aquela menina exilada, que não tinha nome, mas estava lá. E teve coragem, e já tinha visão, e já deu as direções para o Naamã, como se ele se livrar dessa lepra, vai ser desse jeito. E ele ouviu, e ele colocou em prática aquilo que ele tinha ouvido. Você vê que não foi tão simples, quase perdeu a bênção, ouviu um servo, depois ouviu a serva, depois ouviu o servo, o bom que ele aprendeu a ouvir os servos, mas no final das contas a pele dele estava como de bebê. Tem muita vida que está muito leprosa, tem muita vida financeira que pode estar vivendo uma lepra, a área familiar pode estar vivendo uma lepra, tem muita coisa que pode estar leprosa na nossa vida. Mas se nós passarmos e mergulharmos 7 vezes, se nós passarmos por todas as direções, as orientações, essa área vai ficar com uma pele de bebê. Vai ser uma restauração total na nossa vida. Você crê? Eu creio também. Eu creio que Deus está procurando pessoas que ouvem uma palavra como essa e entendem que é uma oportunidade para eu reaprender, desaprender e começar a praticar essa visão. Nós somos aquele que tem o poder de levar a solução para o mundo. Somos autoridade e temos essa sabedoria para isso. Quando nós pegamos aqui no livro de Hebreus 6:19, diz:
Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. O mundo não está pior por causa do povo de Deus. O povo de Deus está sustentando muitas coisas. É um povo que ora, um povo que clama, um povo que apresenta a nação no altar. Você não vê muitas vezes nenhuma fé orando pelo Brasil, orando muitas vezes por nós, mas nós oramos por eles. Nós jejuamos pelo esse Brasil. Nós jejuamos por aqueles que querem o nosso mal. Nós confundimos aqueles que querem nos perseguir. Porque não é comum, é totalmente incomum um povo orar, abençoar um país, uma nação e um governante que está agora lá. Porque a gente quer o bem do Brasil. A gente quer que Deus, Ele tome e comece a abençoar toda essa nação. Nós queremos uma nação que conheça Deus. Mas não adianta nós buscarmos que uma nação conheça Deus se nós não estamos conhecendo ainda. Se a igreja não conhece esse Deus ainda, se as pessoas que podem ser cristianizadas ainda estão na posição somente das evangelizadas. Deus quer mais de nós, Deus quer esse avivamento. Nós somos os prisioneiros da esperança. E nós queremos sim, muito mais de Deus. Em Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Deus pode transformar qualquer coisa quando cremos. Quando nós somos dominados por essa esperança, quando nós temos foco em Deus, quando nós não desacreditamos, quando nós aproveitamos todas as oportunidades. Eu já falei aqui, que quando as palavras vêm, quando a bispa chega no final do jejum, e começa a liberar palavras, e começa a falar que é para pessoa tal, e Deus está falando com tais pessoas, e é dessa maneira, ela não sabe obviamente os nomes, mas ela está sendo guiada pelo Espírito, e eu vou pegando todas, não importa se é para B, se é para C, eu quero todas para mim. Quantas palavras eu já peguei para mim, já ofertei em cima dessas palavras, mesmo não sendo, mas se eu crer, aquela palavra se torna minha. Aquilo se torna real na minha vida e eu começo a viver os resultados daquela palavra que inicialmente não era para mim, mas eu tomei posse dela. E aquilo se tornou real na minha vida. Aquilo se tornou real nos meus dias. Quantas coisas pareciam impossíveis eu viver e Deus fez o impossível se tornar possível. Parecia sobrenatural. E hoje eu olho para trás, aquilo já foi vencido. Aquilo já foi conquistado. Aquele terreno já foi conquistado. Nós não somos o povo que para no meio do caminho. Somos o povo da resistência, o povo da esperança, o povo que acredita e dá condição para Deus operar. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona. Essa é a palavra. Essa palavra maravilhosa o Senhor nos presenteia com a Escritura que é para nos levantar. A esperança não nos decepciona. Eu tenho certeza, se eu perguntar agora, quem já depositou esperança em médico, em advogado, em cônjuge, em filho, em negócios, e se frustrou? Pode levantar a mão. Mas quando você depositou fielmente, integralmente, de corpo, alma e espírito, a esperança em Deus, houve decepção? Sim ou não? Houve decepção? Pode não ter chegado na hora que você queria, mas chegou. Sim ou não? A esperança não decepciona. O Senhor não vem para dar uma palavra para você decair, para você desanimar, mas uma palavra para te levantar. Em Romanos 4,17 diz: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abrão creu no que Deus que traz os mortos de volta à vida. E cria coisas novas do nada. Repita comigo, do nada. O que ele cria do nada? Coisas novas, e coisas novas do nada. Ele creu
contra a esperança, contra todos os índices, toda a tabela, tudo aquilo que é impossível para o mundo, Deus vem e quebra o mundo no meio. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abrão a manteve. Não havia motivo, pode não ter motivo nenhum na tua vida, mas ele creu. E se Abraão creu e recebeu aquilo que creu, você precisa crer e vai receber aquilo que você crê. Crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Quantas pessoas já olharam, desse negócio não vai sair mais nada. Esse trabalho eu não posso, não dá para crescer aqui. Desse casamento não vai ter jeito. A Bíblia está dizendo, a sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse. A gente sabe de muita coisa, a gente vê os resultados do mundo. A gente vê os resultados até mesmo pessoas que estão do nosso lado, até mesmo na igreja. Mas Deus não trabalha no atacado, Ele trabalha no varejo. Um pode viver uma coisa e vencer, outro não. Mas por quê? Porque tem que depender totalmente da fé e crer contra a esperança, mesmo que já passou o tempo, mesmo que esse ventre já está seco. Ele não viu dessa maneira, mesmo que não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade, ela se fortaleceu e com isso, ele deu glória a Deus. Dá um glória a Deus. Então você está se fortalecendo já. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Fala o seu nome, eu falo até o meu, Fernando, e você fala o seu. Estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele me prometeu. Então você vai viver, porque você está convicto, sim ou não? Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Por sua fé. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para o benefício dele, não será para o nosso benefício. Entenda que não será para você. Deus quer entregar já agora, já essa semana, mas você precisa entender que não será para você. Muda suas intenções e motivações, muda seu foco, muda sua visão, altera o seu propósito, entenda que é para a glória de Deus, é para o nome dele ser exaltado. Abraão já entendeu isso muito antes de nós, e nós vemos que ele não tinha ninguém para se espelhar, ele não tinha palavra para ouvir, ele estava vivendo pela fé, não tinha ninguém, ele falava, não, essa pessoa fez igual, eu vou copiar ela. Não, ele estava sendo pioneiro, estava testando tudo, produto novo, ele era fazendo test drive de tudo. E o que aconteceu quando ele confiou em Deus? Quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para o benefício dele, as Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Foi para o nosso benefício que tudo aconteceu. Não foi só para o do Abraão. É para nós termos esta convicção que seremos considerados justos por crermos. Se nós crermos, nós viveremos a justiça de Deus, nós viveremos as boas novas, as vitórias, nós tocaremos na abundância, nós somos o povo da esperança, porque ela não decepciona. Contra a esperança, Abraão creu, contra a esperança, contra aquilo que muitos não acreditavam. Ele creu que aquilo não seria do mesmo jeito na vida dele.
A esperança contagia, influencia tudo ao nosso redor. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está esperando de Deus? O que você espera? O que você está esperando hoje? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Deus disse a Jeremias para comprar terrenos em tempos difíceis e lugar difícil também. Em Hebreus 11, capítulo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé. E esta fé precisa ser resgatada. Tem muitos que estão perdendo a fé, perdendo o foco, perdendo a esperança. E Deus manda uma palavra para nos mostrar que não é por nós, não é por aquilo que queremos, será para Deus, será para a honra e glória de Deus, será para mostrar, como Ele mostrou aqui, que não foi somente para o benefício dele, mas nós estamos sendo usados para benefícios de outras pessoas também. Você está sendo um testemunho, muitas vezes uma âncora, ou melhor, você está sendo a mão daquele que está caído, daquele que não vê mais esperança, mas está, muitas vezes, você está sendo essa pessoa que está contagiando ele, que realmente está te dando, você está dando esperança para outras pessoas. Quantas pessoas já tiveram a experiência em Deus, de através da sua motivação, da sua esperança, do seu primeiro amor, você levantar pessoas que já estavam caindo, desesperadas, desistindo de tudo, e você foi esse instrumento para dar esperança para ela. Quem já viveu isso aqui? Todo mundo já viveu. Muitas vezes você nem sabe, mas você também já foi um instrumento para resgatar pessoas. Porque o nosso testemunho motiva, dá esperança, nos faz acreditar que para a minha vida também, Deus tem planos poderosos. E tenho certeza que uma palavra como essa, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A espera, ela não pode vencer a esperança. Nós precisamos confiar no plano de Deus. Precisamos entender que as coisas de Deus vão funcionar. Ele não vai falhar. Como diz em 1 Coríntios 2, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A gente não vai viver pelo tempo do mundo. O mundo começa já em novembro, setembro, já falando que o ano acabou, não tem mais nada para esse ano. A gente está lá, no dia 31 de dezembro, às 23h59, de joelho, esperando uma ligação, esperando uma bênção. É ou não é? Porque você não está esperando, e não tem o mesmo relógio que o mundo tem. O nosso relógio é o relógio espiritual. O nosso relógio daquele que crê, daquele que confia, daquele que sabe que mesmo se foi perdido, Deus restitui. Mesmo que foi destruído, Deus restaura. Mesmo que não tenha esperança, Deus resgata a esperança. Deus nos mostra que muitas coisas vão acontecer na nossa vida, se nós depositarmos essa esperança e buscarmos essa visão. Quando você vê Jairo, ele chegou, falou para Jesus: olha, Jesus, o senhor vai lá colocar a mão na cabeça da minha filha, você vai botar a mão na cabeça dela, ela vai ser curada, e ótimo, vai ser dessa maneira. Ele já deu todas as instruções de como ele queria, todos os projetos, a maneira que ele visualizava, o plano que ele tinha na cabeça dele, era os projetos de conquista de Jairo, era assim: será dessa maneira, Jesus vai na minha casa, botar a mão na cabeça e ela vai ser curada. Oh, aleluias! Mas foi desse jeito, sim ou não? Depois de um tempo, vieram avisar: não incomoda mais, sua filha já morreu. Jesus disse: não ouça as vozes vão chegar do mesmo jeito, as vozes não vão vir para te dar esperança. A única voz que te dá esperança é a voz do Espírito Santo,
A única voz que vai te levantar é a voz de Deus. É a única palavra que vai te motivar, é a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Quem disse que Jesus queria curar? Jesus queria ressuscitar. As coisas não eram da nossa forma. Às vezes a gente quer ensinar Jesus a trabalhar, ensinar as coisas vai ser do meu modo, da minha maneira, do minha perspectiva de vida, com as minhas experiências. E Deus está falando, você vai entender que não será da sua maneira, Jairo, chefe dos sacerdotes. Não é assim, Jairo. Deus quer ressuscitar coisas. E se tem coisas que já morreram na tua vida, saiba que Deus é poderoso para ressuscitar, porque como Abraão, ele creu aquele que ressuscita dos mortos. Da mesma forma, Jairo creu aquele que iria ressuscitar a filha dele. E o final da história qual foi? A filha de Jairo foi ressuscitada. As coisas serão, se Deus quiser, desta maneira, serão ressuscitadas. E vai pegar aquilo que está morto e trazer a vida. E será da maneira de Deus. Porque da maneira de Deus é melhor. E a maneira de Deus traz mais glória para Deus. A nossa maneira não daria tanta glória. O nosso jeito não seria tão poderoso assim. Mas quando Deus ele atua e opera na tua vida, você vê, é muito melhor do jeito dele. Tem muito mais resultado. As pessoas dão muito mais glória. As pessoas se motivam muito mais. O nome dele vai para os 4 cantos. As coisas não param em nós. Mas sim, as pessoas ouvem o nosso testemunho e não acreditam. Mas quem viveu é que sabe. E a gente vê. Nós estamos vivendo todos os dias milagres e vendo coisas na nossa vida ressuscitar, inclusive a nossa esperança. Porque muitos deixaram a esperança morrer, mas Deus quer que você ressuscite essa esperança. Creia e tenha essa visão. Acredite na visão celestial, como Paulo, ele acreditou. Ele creu e entendeu que esta visão tem o quê? Ordenâncias para uma visão como essa. Creia, porque Deus vai fazer. Eu tenho certeza. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu quero que nesse momento você fale com Deus. Fale com Deus. E quero que você apresente aquilo que até hoje estava roubando a tua esperança. Aquilo que estava impedindo. Ou até mesmo coisas que Deus já está te falando há muito tempo. Para com isso aqui. Bota um ponto final nisso aqui. Adquira esta visão. Saiba que a tua vida será para a honra e glória de Deus. Mas você precisa começar de algum lugar. E a nossa vida, ela tem um grande propósito. Você precisa ter o propósito certo. Para ver o teu ano ser totalmente transformado. Fala com Deus nesse momento. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir
ficará pior. Por outro lado, a esperança, o povo de Deus será cada vez mais avivado. Encha-se da cultura da fé e não da cultura da derrota. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus detecta toda mentira e capta como radar aquilo que não provém de Deus. Vai dar tudo certo? Infelizmente, não para todo mundo. Mas quem estiver enfatizado, enraizado, totalmente guiado por Deus, sim, já deu tudo certo. Aqueles que têm voz de Deus, que têm a voz de Deus como um norte, não precisam temer nenhuma pressão que vai vir. Imite a Deus. Somos o povo da esperança, somos o prisioneiro. Somos esses prisioneiros que acreditamos que tudo vai mudar, que tudo será restaurado, e que mesmo o que está morto será, se Deus assim quiser, ressuscitado. Tudo que sonhamos está do outro lado de uma escolha corajosa. Escolha agora e tenha uma decisão corajosa nesse dia. Uma decisão que vai refletir pelo resto da sua vida. Decisões para se comprometer mais com Deus, para viver mais uma aliança com Deus, para não viver mais como essa pessoa que só busca para ela, mas sim começa a viver para o reino. O povo da esperança vive para o reino de Deus. Comece a viver para o reino de Deus, porque dessa maneira nós teremos a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano das nossas vidas. Eu tenho certeza. Pegue o seu propósito nesse momento. E eu quero que você apresente a Deus aquilo que você colocou aqui, e muitas vezes não colocou total esperança, convicção que poderá sim receber. E você vai fazer orações do tamanho de Deus e vai crer que aquilo que você colocou será dado, se não melhorado ainda por Deus. Apresente para Deus neste momento. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, e eu quero, meu Pai, neste momento que o Senhor visita cada um, meu Pai, que está, meu Pai, neste propósito, que está orando, que está, meu Pai, apresentando ao Senhor, desde, meu Pai, do seu espiritual, desde o seu ministerial, desde a sua família, desde a sua saúde, desde, meu Pai, daquilo que ela busca para o seu profissional, para o seu financeiro, desde, meu Pai, do desejo de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, sim, meu Pai, de quitar dívidas, de, meu Pai, ver o seu salário ser multiplicado, meu Pai, sim, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, seja tomada pela esperança, que ela seja avivada, levantada, resgatada neste momento, e que ela veja, Senhor, e já comece a ter esta certeza dentro do seu coração, que Deus vai fazer coisas novas, coisas que pareciam impossíveis, mas através das suas escolhas, através de tudo aquilo que você está escolhendo hoje, todas as escolhas corajosas, você vai viver aquilo que você tanto sonha, para a honra e glória do Senhor. Se você vê agora que você não tem força para orar, peça para Deus: meu Deus, resgata, me dá força para orar, para abrir a boca, isso aqui é minha vida, meu Deus. Ah não, eu não preciso que alguém fique, ore por mim, eu tenho boca, eu tenho Deus, eu tenho Espírito, eu tenho esperança, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho autoridade, e aquilo que sai da minha boca tem que se cumprir, aquilo que sai da minha boca tem que ter endereço, em o nome do Senhor Jesus, que cada palavra que está saindo da tua boca hoje, venha ter endereço, venha
ter sim um lugar e vai sim ser restaurado. Todas as áreas, todos os projetos que você está buscando em Deus nesse dia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você neste momento estenda a sua mão para o lugar que você precisa de uma vitória hoje, que aquilo que realmente está tirando a tua paz, até mesmo tirando o teu foco, tirando a tua fome, mas você quer uma resposta hoje, você quer sair daqui já para testemunhar aquilo que você tanto está buscando. Estenda suas mãos, se é numa casa, se é no hospital, se é no banco, se é na justiça, se é em algum lugar que você sabe qual a direção, estenda para aquele lugar, fala os nomes das pessoas, fala o nome do empregador, fala o nome dos clientes, fala o nome do gerente, fala o nome do médico, fala o nome do juiz, fala o nome da causa, fala o nome dos seus familiares, fala o nome, apresente a Deus, porque aquilo que você apresentar, aquilo que você crer, aquilo que você pedir, assim será recebido para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, que cada oração, meu Pai, que está sendo realizada agora, meu Deus, muitos estão chorando, meu Pai, meu Deus, estão buscando com a alma, Senhor. Sim, meu Deus, eu faço, meu Pai, concordo com as suas orações. Eu pego aquilo que você está buscando hoje e peço, meu Deus, que o Senhor venha concretizar, materializar, dar respostas, dar favor. Meu Pai, manda cliente, faz contrato ser fechado, multiplica salário. Sim, meu Deus, que essa pessoa saia daqui, meu Deus, com aquilo que ela recebe, que ela será o seu dízimo, meu Deus, com o que ela recebe hoje, que se torne o seu dízimo, meu Deus, que o Senhor possa levantar muitos girés, provedores, colunas, eliaquins, nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, meu Pai. Eu creio, meu Pai, na multidão de girés, provedores saindo daqui, na multidão de pessoas tomando e dando passos corajosos. Tudo que sonhamos, tudo que você sonha está do outro lado de uma escolha corajosa. Essa é a oportunidade, um momento kairos, um momento oportuno de você fazer um voto com Deus. Faça um voto com Deus nesse momento e saiba que Ele vai te dar condição para cumprir. Você não será abandonado, você tem graça. Saiba que a viúva não sabia o que ia comer depois, mas o que estava alimentando ela era a vontade de agradar a Deus, a vontade de viver uma vida poderosa. Tem essa vontade maior do que as suas preguiças, do que a incredulidade. Que isso não faça mais parte de você. Que você saia daqui crendo como nunca. Que você saia daqui corajoso como nunca. Que você saia daqui vitorioso e vitoriosa como nunca. Que saia daqui e já respostas já venham de encontro a você no estacionamento, no teu celular, que já chega por e-mails, que o Senhor já te favoreça de maneira inexplicável. Abraão não tinha nada aonde se apegar. Você pode não ter nada para ser aonde se apegar, mas saiba que quando nós não temos nada, quando não temos plano B, é quando Deus começa a operar o plano A. Quando Deus começa a operar o único plano que Ele tinha para você. Quando você para de pegar em boias em alto mar. Quando você para de procurar pontes. Quando você para de procurar amigos, de alguma maneira financiar projetos falidos. Deus quer que você seja um condutor de glórias, que viva pela direção do Espírito, que viva pela esperança, sim, cada vez mais, para a honra e glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida,
E que nesse momento, o Senhor começa a colocar e derramar paz no teu coração. Que aquele que não tem paz, você que está aflito, você até mesmo que está desesperado, que fala: bispo, é dia 30, eu não sei por onde correr, eu não tenho como buscar uma outra porta, eu não sei o que eu vou fazer, mas saiba que Deus sabe, e saiba que Ele só volta a dizer a mesma coisa: busque o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas vão ser acrescentadas. O que está morto vai ser ressuscitado. Aquilo que está doendo, aquilo que está doente será curado. Aquilo que está tirando a tua paz vai ser um grande testemunho para a tua vida. O problema de hoje é teu testemunho do amanhã. Tantos problemas que a gente viu, Deus pegando aquilo que era impossível e transformando num testemunho, sim, que vem para avivar, levantar a muitos. Meu Deus, visita cada um, meu Deus, e que neste dia seja, meu Pai, um dia, meu Deus, que portas sejam abertas, e que aquilo que estava parado, meu Pai, comece a andar. Aquilo que estava travado começa a ser, meu Pai, destravado, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, nós cremos, meu Pai, naquilo que o Senhor, meu Deus, está liberando para nós, e que possamos hoje, meu Pai, dar e tomar essas escolhas e essas atitudes corajosas. Eu creio, meu Deus, que essas atitudes vai dar a possibilidade de nós vivermos um sonho, meu Pai, que parecia impossível ser vivido, mas nós viveremos um sonho, porque viver contigo já é um sonho, ter conhecido o Senhor já é um sonho, ter, meu Pai, este dia, meu Pai, este culto, meu Pai, esta palavra já é um sonho. E muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, é o cumpridor de sonhos, é o realizador de sonhos. Sim, meu Deus, muito obrigado, nós te amamos demais e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.